Porque assim, ó, se existe uma necessidade de uma cadeira acima, isso quer dizer que quem tá na cadeira atual não tá dando conta. As dores estão em 3 pilares: é pessoas, processo e comunicação. Uma receita de casa, que a gente já fala isso há muito tempo, é desenvolvimento. 3 grupos de competência que a gente avalia: a competência técnica, comportamental e a cultural. Essas pessoas se limitaram na técnica e elas começam a ter maus comportamentos. Então, não vai gerar esse efeito e a gente tem empresas grandes, inclusive, que não conseguem reter. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade. Para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 34º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ela que fundou a primeira consultoria em RH imobiliário no estado de Goiás. Tem um método próprio que transformou a carreira de mais de 1000 líderes do mercado imobiliário. Atua com grandes incorporadoras, construtoras, imobiliárias. Ela é psicóloga de formação, tem MBA em gestão de pessoas, mestrado em coaching pessoal e desenvolvimento organizacional, Professional Executive Coaching, dentre várias outras formações. E assim, para quem gosta de pessoas, eu pelo menos já estou me sentindo assim, antes de terminar o currículo, já está dando vontade de contratar aqui, porque sem dúvida a gente que gosta da parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, vale muito a pena trabalhar com pessoas que têm experiência e formação nessa área. Tem mais de 15 anos de experiência no trabalho com pessoas e é CEO da Naue Consultoria. Então seja muito bem-vinda, Mariana Naue. Muito bom, muito obrigada. Gente, para quem não sabe, eu estava conversando com ela aqui antes da gente iniciar e falei com ela, olha, foram tantas pessoas falando seu nome para mim, seja aqui no próprio podcast, já teve gente que comentou, seja no mercado de uma forma geral, que eu falei, não, alguém me passa o contato da Naue aqui, deixa eu convidá-la para o Ink Talks, que sem dúvida nenhuma a gente tem um papo interessante aqui para bater. E hoje, gente, nós vamos falar sobre gestão de pessoas de uma forma geral, recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreiras e liderança, cultura organizacional, enfim, vão ter uma série de temas voltada para esse pilar de pessoas. Mas eu queria, Naue, começar ouvindo um pouco sobre a sua história, a história da Naue Consultoria. Muito bom. Prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço. Para contextualizar um pouquinho, a Naue Consultoria, ela nasceu do inconformismo, de que eu tinha toda a condição de trazer o potencial e de desenvolver metodologias que atendessem não somente uma empresa, mas várias empresas dentro do nosso mercado. Então, a Naue Consultoria iniciou a operação em 2022, mas somente em 2023 que eu entendi que, de fato, a gente precisava ter uma nichada mesmo e focar ali naquilo que era a expertise, no caso, que seria essa atuação em incorporadoras, construtoras e imobiliária. Então, o fato de ter uma experiência aí de aproximadamente 10 anos no meio corporativo, dentro dessas empresas, me fez ter toda a segurança para realmente nichar e continuar esse atendimento nesse mercado nosso que é tão próspero, tão promissor
e muito carente, né? Apesar de que a gente sabe o quanto esse mercado vem se alavancando cada vez mais, mas existe uma carência muito grande de profissionais que têm as qualificações necessárias, soft skills, né? Aquilo que a gente vem buscando. E aí é o momento em que a gente entendeu que tinha uma oportunidade gigante de poder atacar e de ter grandes resultados, né? E resultados extraordinários. E você estava me falando que a sua experiência nessa área executiva também já veio do segmento imobiliário, né? 100% imobiliário. Então, foi incorporadoras, consultoras imobiliárias por 10 anos lá na ponta, né? Contratando corretor, entendendo, formatando ecossistema de incorporação, desenvolvimento de produtos. Até hoje, né, a gente tem essa atuação forte, mas agora em uma outra cadeira, que já é uma cadeira de consultoria. Então, com os nossos métodos, né, com as nossas mentorias. E aí, quando você abriu a Naue Consultoria, você já abriu com esse viés de focar no segmento imobiliário ou chegou a ter atuação um pouco mais ampla? Como que foi isso? No início, foi uma atuação mais ampla, até porque a gente iniciou pelo RS, que é o recrutamento e seleção, e foi de uma empresa do segmento contábil. Foi um dos maiores escritórios de contabilidade do estado de Goiás, que é focado em postos de combustíveis. Então, começou ali o início, né, o start da consultoria. Só que aí, o segundo contrato já foi uma construtora pequena, depois uma outra construtora. E aí, eu já fui iniciando nas imobiliárias grandes, porque é aquilo que a gente conversava, corretores que eu contratei há 10 anos. Depois de 10 anos, já são donos de imobiliárias, diretores, gestores. E aí, iniciou-se essa trajetória no mercado imobiliário de fato. Só que aí, em 2023... quando eu fui fazer uma análise, né, dos nossos clientes, 90% era mercado imobiliário. Então, meu posicionamento de realmente nichar foi ali no finalzinho de 23 para 24. E aí eu percebi que quando eu, de fato, nichei, que eu me posicionei, aí sim a Naue Consultoria virou um objeto de desejo. Então, hoje, quem está atendendo? É a Naue. Nossa, eu quero a Naue também. Então, a gente percebe que tem muito disso, né? E o nosso mercado, ele é orgânico. Então, ele é da indicação. E aí, quando você tem uma indicação, principalmente Goiânia, né? Para eles é muito forte. Nossa, tá dando certo. Então, eu vou trazer para mim também. E o que foram os principais desafios para você para colocar essa estrutura de pé e, principalmente, criar esse posicionamento tão forte no segmento imobiliário? O meu primeiro desafio foi quando eu comecei a ter empresas em lista de espera. Então, como eu fundei a Naue Consultoria, era eu, né? Basicamente. Eu tinha ali um braço de suporte no RS, que era uma parte mais de triagem, mas todo o trabalho ele operava nas minhas mãos. Então, eu fiz uma conta que eu não conseguia atender mais do que 10 empresas. Aí eu comecei a ter empresas em lista de espera. E aí o staff, né? Eu tive um desafio também em 2023 que eu não tinha agenda, não tinha tranquilidade para pensar em crescer o negócio. E aí em agosto eu tive um staff, assim, da quantidade de coisas, de responsabilidade. Foi quando eu entendi que eu precisava formar pessoas, formar sucessores. Hoje, assim, de prontimão, eu te falo que eu tenho 3 pessoas que eu tenho formado para uma sucessão. Né? O receio, né? De não ter braços para realmente conseguir atender toda a demanda. Então, hoje a gente já tem passado para fora do estado, mas assim, eu passo porque eu tenho essa tranquilidade, que eu tenho pessoas que entendem da metodologia, que vivenciaram o mercado imobiliário, todas elas, passaram pela escola que eu passei, para hoje estar comigo. Entendi. E ao longo desse período todo que você está no imobiliário, obviamente fazendo funções talvez similares, mas em posições diferentes, né? Uma na carreira executiva, e aí você estava me contando que atuou em imobiliária, depois atuou na estruturação de incorporadora, hoje na frente de consultoria, mas o que você enxerga no âmbito de pessoas que foram as principais mudanças ao longo de todos esses anos no mercado? Perfeito. Essas mudanças, existem vários fatores, né, que a gente percebe que está intrínseco ali nessas mudanças. Primeiro é as gerações.
Eu particularmente, eu faço parte da geração Ponte, que consigo me conectar muito bem com quem veio antes, tanto com quem está por vir. Inclusive, eu tenho uma pessoa no time na geração Z, né? Ali na Y, Z, enfim. E eu consigo me conectar muito bem com essa galera. Mas eu percebo essa dificuldade hoje. Sim. Né? Existe um preconceito com gerações passadas, existe algumas terminologias que impactam muito o nosso trabalho no dia a dia. Então, uma incorporadora vai abrir uma vaga, eu só quero pessoas de 20 a 28, no máximo 32 anos. Já é um dificultador que a gente tem. Então, essa questão da idade das gerações é algo que eu percebo que mudou muito. Que lá no passado, a gente valorizava muito mais as pessoas que tinham uma idade, uma experiência. Então, para mim, esse é um dos principais. O segundo é uma geração extremamente... Uma sociedade muito ansiosa, doente, depressiva, e que isso tem impactado muito, né? Então, é um cenário em que hoje as pessoas não têm... elas não conseguem sofrer a pressão do mercado que a gente sofria no passado. Então, você percebe que é uma geração... São pessoas mais frágeis para um feedback, para realmente tirar as coisas do papel, para realmente ter um processo de execução, começo, meio e fim. E as pessoas intolerantes. Né? Então, às vezes, você faz uma negociação aqui com eles, de trabalho, de carga horária, não tem flexibilidade. Então, eu percebo esses 3 pontos muito fortes. Assim, não existe mais aquele sangue no olho, no volume de pessoas que a gente lidava no passado. Hoje é bem mais regrado. Então, o processo mesmo de recrutamento e seleção, na minha época, eu contratava 50, 60 corretores por mês. Era um número, assim, extraordinário em relação ao grupo. Né? Hoje, a gente praticamente não encontra esses resultados, né? De você conseguir encantar, porque o processo de recrutamento e seleção de um corretor é diferente de uma vaga administrativa. Você encanta, é totalmente diferente o método. Hoje, para você conseguir encantar 10 dentro de um mês, é um parto. Né? E ainda pessoas que vão capengar, aventureiros, gente que está testando. Então, existem essas dificuldades. Interessante. Agora, você falou sobre 2 aspectos aqui, né? Um deles, a parte de formação, pessoas jovens sendo formadas dentro da empresa, e o outro, recrutamento e seleção, que de repente você pode contratar pessoas já formadas, mais experientes. O que é para você assim, o principal caminho ou o equilíbrio entre essa balança, né, da formação? Esses dias até a gente estava conversando aqui agora há pouco e você ainda me perguntou, né? Você participa lá junto com o Danilo do Incorpora Pro, enfim, ele e o Caio, a gente tem lá a imersão. E um mentorado nosso fez um questionamento justamente nesse sentido no nosso grupo lá, na nossa comunidade, né, nosso grupo de apoio. E aí ele falou, o que vocês acham melhor? Contratar uma pessoa jovem e formar aqui dentro ou já contratar pessoas com mais experiência de mercado? Eu dei a minha resposta lá, mas agora eu passo a bola para você, que é especialista do assunto. Coisa boa. Assim, o que eu entendo, né, que é importante? A gente ter pessoas que queiram estar com a gente. Acho que esse é o pontapé. Independente da idade ou da sua própria bagagem profissional, elas precisam comprar a cultura do local de trabalho. Então, para mim, a resposta-chave é: como que você se conectou com este profissional ou você gostaria de se conectar? É pelo nível emocional ou é pelo nível racional? Porque se for pelo nível racional, a gente vai estar olhando 100% o currículo, a idade, o cargo que essa pessoa vai receber e os benefícios que eu posso oferecer para ela. Estou contratando alguém pelo emprego, pelo nível racional. Agora, se eu começar a olhar para as pessoas e fazer com que elas se encantem com a cultura deste lugar, com que elas realmente entendam aonde a gente vai chegar, com o propósito dessa empresa. Eu gosto até de usar um exemplo, né? Hoje, a maioria das pessoas fazem trabalho de voluntariado corporativo. Às vezes, a gente tira do bolso, acorda mais cedo, paga para poder exercer aquela função de voluntariado. E você faz tudo isso feliz. Por quê? Você se conectou com a causa. Você entendeu que o seu trabalho tem um impacto na vida do outro. E às vezes aqui, dentro do nosso ambiente corporativo, a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam aonde o trabalho delas vai chegar. Então, a partir desse momento, dessa nova geração,
com todos os desafios que a gente vem sofrendo, nós precisamos nos conectar primeiramente com o lado emocional das pessoas e vender mais a nossa cultura, a nossa visão, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Se a gente pegar um ônibus aqui na 136 sem olhar a placa para onde esse ônibus vai me levar, eu tenho quase 100% de chance que nos próximos 3 paradas a gente vai querer descer. Sim. E o local de trabalho é assim também. Agora, em relação a ter mais ou menos bagagem, eu ainda sou da mentalidade de que mais do que currículo se chama protagonismo. Então, são pessoas que querem exercer um protagonismo aqui, mesmo sem bagagem. Eu estou disposta a esperar essa pessoa se desenvolver, porque se eu tiver disposição, tempo e quem ensina, quem forma, com certeza uma pessoa que tem protagonismo vale muito mais do que uma pessoa que às vezes tem uma bagagem milenar, mas que hoje simplesmente está numa zona de conforto. Então, eu com meu viés de inconformismo, para trabalhar com quem está numa zona ali de conforto, de apatia, não daria muito certo. Entendi. Peraí, deixa eu só... Você me arruma outra caneta, por favor, Júnior? Que essa aqui já deu ruim. Tá, e assim, vamos lá, contratando pessoas jovens e tudo, vai imaginar que parte dessa premissa que você colocou aí, que tem todo esse alinhamento cultural, de propósito, toda essa sinergia, como formar esses profissionais? Perfeito. As empresas hoje, elas têm investido muito no processo de desenvolvimento em company. Mas eu entendo que existem 2 viés. Existem ali um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, em que o próprio indivíduo ele tem que buscar os seus conhecimentos. Para toda função que a gente almeja, eu participei de um processo seletivo, para uma cadeira de analista financeiro. A gente fica do lado de cada mesa, participando do processo seletivo, idealizando a vaga e etc. Eu consegui essa vaga, eu fui aprovada. A gente tem um mundo ideal. É uma empresa de muitos anos, uma empresa sólida, eu tenho oportunidade de crescimento. É tudo isso que a gente idealiza. Quando a gente entra e assume o crachá e a cadeira, a gente cai no eu real. Que é quando eu percebo que eu entrei pelas minhas forças, mas eu tenho uma série de lacunas que precisam ser preenchidas. E aí, as pessoas elas precisam caminhar para um terceiro passo, que é essa agenda de aprendizado. Então, é olhar aquilo que elas não têm aqui, nesse buraco das lacunas, e buscar conhecimento. Que seja de cursos de curta duração, imersões, mentorias, para que assim elas consigam colocar isso na prática, porque só ler um livro por ler não é o suficiente, você tem que colocar os conhecimentos em prática e assim você conseguir ter confiança. Então existe um desenvolvimento que é vamos dizer assim, do CPF, né, que é uma responsabilidade, e existe uma busca muito grande, inclusive na consultoria, pelo CNPJ, que é quando a gente faz processos em company, que seria grupos, né, de desenvolvimento. Aí tem uma variada boa. A gente tem turmas que é para conhecimentos mais técnicos. A gente tem um problema na área comercial, na parte de comunicação. Aí a gente desenvolve algo para comunicação. Mas hoje a grande busca realmente está na cadeira das lideranças. E aí, ao longo da minha trajetória, eu entendi que a gente tem 3 níveis de gestão, né, de lideranças para poder trabalhar dentro de uma empresa. Eu tenho ali o primeira liderança, que é o profissional que ele quer se tornar um gestor, ou que ele acabou, assim, no máximo 3 meses de assumir uma cadeira de gestão. E a gente tem um desenvolvimento específico para essas pessoas, porque elas vão viver desafios pequenos, porém que para elas é muito grande. Sim. Um exemplo, vai fazer um desligamento, eles dão dor de barriga, né? Vai ter que dar um feedback. Nossa, eles não conseguem estruturar um feedback começo, meio e fim, fazer com que as pessoas mudem de atitude. Então, é toda uma trilha pensando nessa necessidade. Aí eu tenho um segundo nível, que já são gestores, que eles não são mais primeira liderança, mas que também não estão preparados para uma cadeira de diretoria. É a minha maior zona de conforto. É aquele que já se diz muito bom, ele já está ganhando uma faixa de 15 mil reais e ele acha que ele já alcançou o ápice da carreira dele. E é isso. Então, a gente também tem um projeto de desenvolvimento, de maturação para estes profissionais. E um terceiro nível, que seria os nossos diretores, que já passaram ali, já tem um tempo maior nessa jornada, mas que também, às vezes, fizeram passagens não 100%,
ainda são pegos ali no operacional, ainda não confiam 100% no time e acabam sabotando o processo. Aí existe um quarto, né, que a gente até comentava, que aí já seria uma mentoria, chama MPS ou MPE, que é mentoria para sócios, mentoria para executivos. Já tem muitas incorporadoras que a gente está atuando, que é um olhar diferente. Então, é a hora que eu não estou preocupada mais com eles enquanto profissionais, entre aspas, mas eu quero trazer todas as mentes brilhantes para olhar o negócio de cima e a gente começar a entender desse negócio com uma visão mais sistêmica. E nesse momento eu uso o recurso do Lego, né? Eu sou uma facilitadora de Lego, existe uma metodologia por trás, existem pontos que a gente trabalha, que é um desenho mesmo mais robusto. Então, gente, conhecimento é vida, né? Então, que seja na pessoa física, ali no CPF, ou que seja no CNPJ, precisa ter essa constância, né? A gente realmente precisa tá indo atrás para não se estacionar. Com certeza. Agora, depois eu quero entrar nesse tópico da liderança, mas antes, até para entender essa atuação da liderança nessas duas direções, eu queria fazer esse paralelo da formação interna, ou seja, pessoas mais júniores e tudo sendo formadas dentro da própria empresa, com os desafios e como seguir esses caminhos para contratações de profissionais de mercado. Porque de um lado você vai trazer a experiência, a vivência, mas por outro você tem os desafios dos vícios, do alinhamento cultural, enfim, como que funciona esse processo lá na sua visão? Perfeito. A gente tem movimentos que a gente já tem ali a necessidade da cadeira, porque liderança precisa surgir a necessidade. Geralmente, as empresas, elas têm dado preferência para as pessoas de fora. É como se santo de casa não fizesse tanto milagre. Ainda existe esse olhar com mais clareza para quem é de fora, justamente por conta da bagagem. Mas em que nível que isso está? Que nível que eu digo assim? Qual o nível da formação da pessoa? Gerente, diretores, geralmente eles estão vindo de fora. Entendi. Eles preferem abrir essa cadeira fora da empresa. Agora, o nível de supervisão, de coordenação, são níveis que a gente vem já trabalhando ali há 4, 5 anos e que eles se sentem mais confortáveis de trazer essa cadeira interna. Então, quando se fala de uma gerência, assim, você precisa ter uma longa escalada dentro do negócio de até 8 anos para que eles realmente olhem e falem, nossa, já está pronto para ser gerente? Inclusive, eu recebi uma ligação essa semana de um coordenador de uma grande incorporadora. Ele está na área de marketing e, assim, tava tudo bem. Ele é o coordenador, lança 3 produtos no ano, tudo certo. Agora, não, a gente contratou uma gerente para poder assumir a área de marketing / relacionamento com o cliente. Tá vindo de São Paulo. E aí? E aí, como é que fica a carreira dele, que já está lá há 7 anos? A vaga que tinha, ele poderia ter assumido. Sim. Mas não foi o suficiente, porque provavelmente ela tenha uma trajetória muito longa no mercado, tá vindo de empresas muito conceituadas e tem skills que às vezes a gente não teve tempo ainda de desenvolver nele internamente. Até porque quando você tá mais imersivo ali no dia a dia, você é muito pego na rotina. Sim. Por isso da movimentação da pessoa física. Você tem que buscar conhecimento, você tem que estar em eventos, você tem que estar em feiras, tem que estar em formação, tem que usar muito de 2 habilidades que eu falo, gente, hoje, independente da cadeira, se você não tiver inovação e criatividade, você é engolido por alguém que tenha inovação e criatividade. Sim. Você tem que estar muito antenado em relação a isso. Então, é difícil de mensurar, porque cada lugar, ele conta uma história. Então, eu tenho imobiliárias, por exemplo, que mesmo na área do back-office, eles não abrem mão, inclusive está no código cultural deles, de formar. Então, eles não levantam ninguém que não seja forjado internamente, porque eles têm uma cultura muito forte, muito específica, e trazer alguém de mercado e filtrar ali não faz sentido. Sim. Então, depende muito da cultura, do alinhamento, do que eles acreditam, do que eles pregam. Mas na grande maioria eles não têm, é bem raro mesmo, eles não têm se apegado a essa formação. E você tem uma preferência
nesse processo, não? Não, acho que depende muito do desafio, da expectativa, do que eles têm buscado. Geralmente a gente faz muita avaliação de quem já está, inclusive, internamente. Vamos fazer uma conta aqui de que de 10, 4 passa. Né, que realmente tem ali todas as skills. Porque, assim, ó, se existe uma necessidade de uma cadeira acima, isso quer dizer que quem está na cadeira atual não está dando conta. Entende? E aí, geralmente, a empresa está crescendo, tem uma necessidade grande, não tem tempo de formar ou de amadurecer ainda mais quem já está ali. Entende? Assim, aí depende, cada caso é um caso para poder se avaliar. A gente faz, inclusive, muitas vagas de C-Level, CEO, diretores, que realmente hoje não tem dentro do negócio. E eles, quanto maior a cadeira, mais eles querem trazer alguém com uma visão externa. Sim. Né, que traga essa vivência para agregar o negócio. Até para acrescentar essas experiências de outros modelos e tudo, né? Isso. E qual que é o papel da liderança em todo esse processo? Seja, né, nessas duas frentes aí de formação ou de contratação mesmo. Porque sempre vai ter um líder, né? Seja ele um sócio da empresa, seja ele um conselho, se for um cargo de CEO, por exemplo, mas existe uma necessidade na formação de ter essa responsabilidade de acompanhamento e de fazer com que a pessoa consiga assumir ali todos os desafios e na contratação toda essa adaptação cultural e tudo. Como o líder atua nesse processo? Perfeito. Primeiro que acho que tem que ficar muito claro que toda contratação, a responsabilidade dessa contratação é do líder. Né? Às vezes eles querem terceirizar para a consultoria, para o RH interno. Não, eles precisam entender que o solicitante é quem está ali à frente do processo. Então, é entender se essa pessoa ela tem fit cultural e match com o negócio. Acho que o primeiro ponto é esse. Se é um negócio, e mercado imobiliário tudo é muito agitado, né? Sim. Se é uma empresa mais agitada, processo acelerado, e você está conversando com uma pessoa que você entende que ela não tem energia para o negócio, já começa daí. Então, é a responsabilidade compartilhada. Eu gostei do candidato, é isso, né? Os testes psicológicos estão ok, o fit, a trajetória, tudo bem. Ela vai entrar. Só que, gente, existe um processo que eu falo, existe assim, uma expectativa. Aí existe uma lacuna de frustração até a pessoa cair na realidade. Todo isso profissional... Você está falando do time, do colaborador de quem ou entrou. De quem entrou? Então, o líder ele precisa observar que ele tinha uma expectativa sobre o candidato. Aí o candidato entrou, vai existir uma frustração porque ele não é perfeito, ele não tem bola de cristal e ele está no processo de adaptação àquela nova cultura, processos e como tudo funcionava, até ele entender a realidade que ele está naquele momento para poder começar a fazer a entrega que quem contratou tinha de expectativa. Então, a gente precisa entender que o papel da liderança nesse processo é que as pessoas elas vão precisar de um tempo para amadurecer naquela cadeira. Ela pode ter vindo com uma atuação de 10, 15 anos no mesmo mercado, mas ela está em uma empresa nova, com metodologias novas, com processos novos, com um CRM novo. E ele precisa de entender que existe esse processo de adaptação. Eu até brinco que os primeiros 30 dias a gente aplica uma avaliação de engajamento. Se você está engajado com o negócio, a gente está indo bem. Aí, com 60 dias, você faz uma avaliação de adaptação para entender se realmente ele está adaptado ao negócio e o que é a dificuldade dele a partir daqui. Porque com 90 dias, a cobrança ela começa a ser mais acirrada. Entendi. Tá? E vamos lá, assim, vamos imaginar que a empresa resolveu formar internamente esse colaborador, dar o desafio para ele de uma nova cadeira, enfim. Eu sempre brinco que a gente nunca está pronto, né? Assim, você vai assumir e depois se preparar. Como que funciona esse processo, né? Resolvi formar, e agora? Tem metodologias, tem um processo que vocês costumam trabalhar? Sim, quando a gente tem uma cadeira com uma entrega maior, aí quem está assumindo precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. Sim. Nesse momento, a gente sugere que essa pessoa faça um acompanhamento individual, que aí já é o nosso programa de mentoring personalizado para aquela cadeira. A gente, inclusive, está atendendo agora uma gestora de uma imobiliária e ela assumiu recente, ela está com uma dor porque ela não consegue desenvolver treinamentos para o time.
E ela gostaria de desenvolver essa competência, né? De storytelling, de montar apresentação, de ter o feeling criativo, de trazer dinâmicas. Ela mesma montar as trilhas e aplicar. Então, a gente personalizou uma mentoria de 6 encontros simplesmente para atender essa necessidade. Ela está no 3º encontro e ela já está conseguindo construir materiais. É destravar ela. Então, sempre que você está em um desafio novo, eu sugiro que a gente faça um acompanhamento individual, que é uma metodologia quinzenal, que a gente vai ver as lacunas e a gente vai conseguir apoiar com o nosso conhecimento e ferramenta para poder alavancar o processo. Certo? Entendi. Até te citei também que eu estava recebendo ali agora uma gestora de uma das maiores imobiliárias. Ela acabou de assumir a cadeira de head, de gente de gestão, e ela vem da área, ela vem do Boticário. Ela teve uma trajetória em Natura e Boticário, e a empresa nos procurou para a gente poder contextualizar ela sobre o mercado imobiliário. Então, e aí o meu trabalho com ela vai ser assim, montar um glossário dos termos, o que é um meeting, o que é um lançamento, o que é PF, o que é um VGV, ensinar ela todo esse processo. Dali a gente começar a formatar as trilhas de acordo com o negócio, para que a gente venha para impulsionar o crescimento dela. Vai ter uma ruptura muito grande, né? De cenário, de atuação. Talvez essa lacuna seja maior, né? Do que você comentou, né? Neste caso, é muito maior, né? Muito maior. Agora, internamente, né? A pessoa ela já entende do negócio, ela já entende da cultura, as pessoas já gostam e provavelmente ela já foi levantada por aclamação também. Ela já vem buscando conhecimento, talvez ela já participou de desenvolvimentos em company, já participou de algumas imersões. Agora o trabalho é focal. É entender, ajudar ela, né, a fazer um diagnóstico da área e traçar os próximos passos. Entendi. Agora, independente da origem, vamos colocar assim, do profissional, seja um profissional interno ou alguma pessoa contratada a mercado, como reter talentos? Boa. Bom, a retenção, se fosse pensar em questão de dados, né, para você... Para mim, tudo vai do engajamento. Inclusive, a Gallup, esses dias, ela lançou uma pesquisa, né, que ela fez. O quanto... Quem que é? A Gallup, né? Ah, tá. O quanto as pessoas que são engajadas nos seus trabalhos, elas produzem mais, elas ficam mais tempo nas empresas em que elas atuam, elas têm o menor riscos, né, de acidente ao trabalho, elas têm o menor risco de erros no dia a dia, em planilhas ou atividades que têm algum tipo de concentração. Então, o engajamento, ele é a resposta para muitas coisas. Mas eu também entendo que existe uma contrapartida da empresa. Então, vamos parar para pensar. A cultura está definida? As pessoas sabem quais são os objetivos estratégicos desse lugar? Aonde esse barco vai? A gente tem uma trilha de carreira estruturada. As pessoas, elas entram aqui, elas têm um processo de onboarding bem definido, elas têm a meritocracia muito clara, para que faixa elas vão, tem um plano de carreira, tem um ciclo de avaliação de desempenho completo. As pessoas têm chance de se tornar sócios desse lugar daqui a alguns anos de trabalho. Então, existem 2 lados da moeda. Existe a empresa que tem que deixar todos esses marcos com muita clareza. Porque quando a gente pega as empresas hoje para fazer um diagnóstico, por exemplo, as dores estão em 3 pilares. É pessoas, processo e comunicação. É isso. Se existe uma insatisfação do colaborador, é pessoa, pode ser o líder, é processo, o CRM não ajuda, não otimiza, ou é comunicação, ninguém comunica, a gente não sabe para onde essa empresa vai, não tem nada. É isso. Então, se a empresa consegue trazer isso com muita clareza em todos esses marcos, a função dela tá ok. Aí, assim, é cultura, fica quem quer, né? Dá match quem vai ter ali o fit com o negócio. Agora, do lado de lá, para reter, tem que ter engajamento. A pessoa ela realmente precisa enxergar o horizonte. E é a empresa que vai mostrar. Ela teve engajamento. Como gerar esse engajamento? Ela enxergando o horizonte. Então, para ela, é como se ela estivesse em frente a uma tela, um cinema, e a empresa tem que estar passando ali o filme para ela o tempo todo. Olha, a gente vai chegar aqui, as suas possibilidades de crescimento são essas, a gente vai investir no seu desenvolvimento assim. Ela precisa enxergar a rampagem. Um momento em que ela consiga rampar. E hoje é assim, por R$100, se eles não tiverem conectado com a cultura deste lugar, com as pessoas deste lugar, por R$100 eles mudam de cadeira. Sim.
E aí a gente falha ainda mais no processo de retenção. Ainda existem pessoas que ficam muito tempo nas empresas. A gente ainda topa muito com esses profissionais. Às vezes cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Machucados, mais perdidos, não conseguindo se adaptar a essas novas gerações. Às vezes eles se tornam o maior problema das organizações. Foram excepcionais uma vida toda. Quando você chega num processo que a empresa vai escalar, vai crescer, eles se tornam as maçãs podres. Aí é o momento que, infelizmente, a gente precisa tirar, porque eles não conseguem mais se adaptar ao sistema. Então, para reter talentos, é uma pontinha, é 5, 10% de cada item desse. É uma jornada, é a conexão com a cultura, é o objetivo estratégico, é a trilha dele e crescimento profissional. Esse negócio é até interessante que você está colocando dos estágios da empresa, né? Que muitas vezes a pessoa que levou a empresa até um determinado patamar nem sempre está preparada para levar a empresa para o que ela precisa no próximo nível, dali para frente e tudo. E isso é um ponto interessante que eu achei uma definição que pelo menos para mim foi muito clara nesse sentido, para ter uma tranquilidade com relação a esse processo. Né, de saber disso, olha, chegou até aqui, ok, mas se eu tô olhando aqui para frente e a pessoa já não se encaixa mais, enfim, não tem o que fazer, né? Ou consegue se encaixar ou não dá para seguir, cada um tem que seguir o seu caminho e tudo. Que foi uma definição seguinte, que você pode ser eternamente grato, né? Mas a retribuição ela pode ter um limite. Ou seja, eu vou ter uma gratidão eterna pelo que você fez comigo no início da empresa, por onde você me ajudou e acreditou e apostou e tudo. Mas não necessariamente você vai ter que continuar retribuindo essa gratidão lá de trás o resto da sua vida. Né? Então, ter essa consciência também, muitas vezes, é muito importante para você conseguir quebrar esses elos, porque isso eu vejo que são pontos que muitas vezes pode amarrar a empresa, Meu né? Deus, perfeito. Eu vou te dar 2 cenários. O primeiro é que, geralmente, essas pessoas, elas se limitaram na técnica e elas começam a ter maus comportamentos. E às vezes até acomodar, né? Sim, elas começam a incomodar o ambiente, que eu falo das maçãs podres. E tá tudo certo, foi bom enquanto durou, agregou tanto pra gente quanto pra carreira deles. Tá tudo certo. Só que para pensar, tem gente que ainda quer insistir, mas comportamento se leva até 3 anos para você mudar um comportamento, e se você quiser muito. E aí, às vezes, a gente tá do outro lado pedindo para essa pessoa mudar, mas ela não quer mudar. E a gente fica naquela, será que desliga? Será que não desliga? Tem tanto tempo. Então, esse é o primeiro conforto. Olha, ela vai demorar 3 anos para mudar esse comportamento. Será que eu quero pagar o preço? Às vezes não seja mais o momento. E aí, pensando em um outro cenário, a gente viveu recente a tirada de praticamente 2 sócios de uma operação grande. E um dos sócios, ele foi um dos fundadores junto, né? Junto nessa empresa. E aí, num determinado momento, quando a gente estruturou todo o organograma funcional do negócio, em que é um trabalho que a gente monta as caixinhas, depois do diagnóstico organizacional, a gente monta as caixinhas, sem olhar para pessoas. Eu olho e falo, valido com o CEO, a tua operação roda com essas caixinhas? Roda. Então, agora a gente vai olhar quem você tem para ver se cabe nessas caixinhas. E aí, no final das contas, eu entendi que aquele sócio, ele não tinha papel de executivo. Porque ele estacionou no tempo. Ele ficou um período afastado, depois voltou. Ele não tinha atuação, ele não era mais nada dentro do negócio, nem admiração, nem nada. Eu falei, olha, não dá mais. Ele não é executivo, reduz o percentual dele para tanto e ele precisa sair desse convívio do dia a dia, porque ele é um elefante branco. E isso reduz o potencial do negócio. A gente só vai deixar aqui dentro quem for florescer. E eu vivi o mesmo cenário em uma imobiliária em que no diagnóstico eu pedi a retirada do sócio. Né? Eu falei, olha, pode tirar. E, inclusive, tirar uma área específica, que a gente tem hoje revenda, lançamento. Tira essa área, que aqui não é a mentalidade, não é o mindset das pessoas. Responsa, hein? Muita. Muita. E assim, eu falo, gente... mas tem que ser... Eles pagam a gente pra ver a verdade, né? Eu não posso omitir. E assim, esses diagnósticos é muito bom, porque tem sempre um quê da virada de chave. Esses dias eu pedi pro CEO sair da cadeira de CEO. Falei, olha, vai fazer planta, que tu gosta de desenvolver planta. Vamos trazer um COO para poder conduzir a operação, o dia a dia, o cotidiano. E vai ser feliz, vai morar 6 meses nos Estados Unidos, vai florescer.
ele saiu assim, acho que fosse uma criança, ele ia sair pulando. De libertação. Eu falo, nossa, mas é isso, né? Eu não gosto de estar no dia a dia, nas picuinhas que todo negócio tem. Então é isso, né? E hoje, meu Deus, em um ano a gente conseguiu estruturar o processo, a gente trouxe uma pessoa da Ambev e foi sensacional. E é os frutos, né? Que a gente vem colhendo. E eu sempre falo, né? Nas devolutivas, as devolutivas elas vão de 4 a 6 horas direto. Eu falo assim, a única coisa que eu tenho pra dizer é que eu não tenho amor a vocês. A gente tá começando a relação agora, não tem amor. Então, o que eu precisar de dizer aqui, a gente vai dizer. Isso é muito bom, isso é libertador. Essa transparência é muito importante, né? Assim, porque pouca gente tem a tranquilidade, né? Assim, de ter esse tipo de postura. Eu sou muito defensor disso. Assim, eu gosto. É engraçado, eu aprendi muito disso em convívio com o americano. Legal. De ter essa postura muito branco, né? preto no branco, assim, direto. Tem até uma história interessante e foi onde eu aprendi isso, rápido aqui adentro, que eu recebi 2013, 14, sei lá. Eu recebi 2 adolescentes americanos em casa num programa que tava de intercâmbio e tal, de um pessoal lá de Iowa. E aí eles ficaram lá em casa uma semana. E minha mãe estava lá fazendo um dia, numa quarta-feira lá, foi fazer um jantar e chamar o pessoal da família para conviver com eles e tudo. E eu ficava meio que ali de tradutor, né? Apesar do meu inglês não ser lá o excepcional e tudo, mas né, comunicava bem ali com eles e ficava de tradutor da situação. E olha de onde veio esse meu aprendizado. Minha mãe fez um jantar para eles. Eu lembro que ela fez 2 pratos e até hoje eu não consigo me lembrar do segundo prato que ela fez. E aí a gente jantou e ela me falou: Manuel, pergunta o que eles acharam da comida. Na hora que eu perguntei, um deles virou e falou assim: desse prato aqui eu gostei, mas desse aqui eu não gostei não. E como é que eu traduzo isso para o português para explicar para minha mãe? Nossa. E o receio, né, do brasileiro que tem de não ter essa tranquilidade, dessa transparência e tudo. E aí eu tendo que receber aquela informação, não deixar eles perceberem, traduzir isso aí para minha mãe. E passar para ela essa informação de que, olha, eles não aprovaram. Não gostou. Aí eu fui, né, ali naquele negócio. Mas depois aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, olha a energia que a gente como brasileiro gasta. Nossa. Por ter essa dificuldade de ser direto e transparente, assim, ele lá na lata, dentro da minha casa, tranquilo, tava lá passando uma semana, veio lá de fora como visita, desde quando o brasileiro, né, como visita vai virar e falar assim, não gostei da comida que você fez, mas não gostou porque a cultura dele é diferente, mas ele nem se justificou, entendeu? Assim, ele não falou assim, Manuel, isso aqui é muito diferente do que a gente acostuma. Não, ele só virou e falou assim, esse aqui eu gostei muito, mas esse aqui eu não gostei não. 14 anos de idade o menino tinha. Meu Deus. Então você vê essa diferença cultural. E eu acho que isso no nosso ambiente de profissional, eu já fiz muita reflexão com relação a isso, assim, já liderei time de mais de 100 pessoas. Então, na hora que você começa a ver essa questão desse CEO que não gosta da picuinha e tudo, eu acho que muito da carga disso é essa falta de transparência, essa falta de clareza, essa falta de cartas na mesa, porque isso vai gerando uma energia em torno do processo, né? E não deixa as coisas fluidas, né? E mais fáceis de serem resolvidas. Cara, isso aqui não tá legal, eu preciso que corrija. Isso aqui não tá bom, tem que ser assim. Não, na hora que você vai dar esse feedback, que é o que você falou, né? Muita gente tem dificuldade de dar o feedback. E aí tem ali toda uma energia, nossa, como que eu vou chamar, como que eu vou falar, como que eu vou colocar isso de uma forma que não desagrade, que não desmotive, não sei o que, entendeu? Então, assim, isso é um ponto sensível da nossa gestão de pessoas, né? Sensacional, assim, e eu até te falo, a minha energia é ser mais objetiva possível, falar a verdade, transparência, porque eles querem ouvir, eles querem alguém para colocar as cartas na mesa e falar para eles a realidade, assim. Isso vai de coisas pequenas, como, por exemplo, hoje o teu time espera 30 minutos na frente de um micro-ondas para esquentar uma marmita. Você acha que isso é viável num time de 60 pessoas? Ele não tinha noção disso. Sai da cadeira de CEO, vai focar ali numa área mais de execução, de executivo, que você tinha executivo na área da arquitetura, no caso, né? Desenvolver plantas e tal, que é o que você gosta. E vamos trazer alguém para cuidar do operacional, de indicadores, do dia a dia, dessa gestão. Foi libertador. E esse é o potencial
do diagnóstico, né? Da gente conseguir, de fato, trazer essa transparência. E quem tá com eles ali do lado no dia a dia, se intitulando como braço direito, muitas das vezes não são transparentes 100%. Sim, com certeza. Porque o emprego deles também tá em jogo. A cadeira deles também tá em jogo. Fica muita coisa debaixo do tapete. É engraçado, eu observei isso, por mais que assim eu tenha trabalhado com profissionais excepcionais, mas eu observei a diferença dessa relação e da transparência nessa relação enquanto você está ligado diretamente a um outro executivo para quando você passa a estar ligado diretamente ao sócio e ao dono da empresa. Entendeu? Assim, a relação de comunicação e a forma de comunicação, ela muda drasticamente no seu processo de gestão e tudo, porque o dono da empresa, ele não vai ter poeira debaixo do tapete, ele não vai ter... Não, o que ele tiver que tratar, se tem um problema, ele vai sentar para resolver, ele vai tratar as coisas da forma mais transparente possível, porque ele não está preocupado com a cadeira dele. Ele não está preocupado ali se... Não, ele tem que sentar, transparente, tratar, resolver e tudo. Enquanto quando a gente tem essa posição, por mais que sejam, eu tenho a felicidade de ter trabalhado com profissionais excepcionais ao longo da minha carreira, mas você percebe essa diferença. Eu percebi essa diferença dessas relações e da forma de como tem mais pisada em ovos, tem mais aquele negócio, não, mas vamos ajustar isso aqui, me traz de novo, vamos rever, vamos não sei o quê. Não, quando você está com o dono é um papo mais reto, né? Isso é interessante. Muito diferente. Pisar em ovos. Quando você está na cadeira de executivo, respondendo para um outro executivo, você dança a música conforme está tocando. Agora, quando você tem uma relação direta, existe um canal de facilidade, mas também existe uma postura de amadurecimento muito forte. Sim. Eu tive por anos do lado de um grande CEO e, assim, não existia o dia que eu ficava de cara ruim, não existia isso. Sempre profissional, sim, ligação qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Existe um outro nível de amadurecimento, né? Claro. Literalmente. Agora, Naue, vamos lá. Fundei a empresa agora, estou ali começando, naquele momento que bato escanteio e corro para a área para cabecear, montando ali o negócio, contratando ali 1, 2 funcionários, enfim, a pessoa que está vivendo esse momento. Quando é a hora de organizar tudo isso e de preparar tudo isso? Porque naturalmente a empresa não vai nascer com todos os processos, com tudo desenhado, com tudo bem definido, enfim, qual que é o momento? Você fala o momento da gente entender que o negócio precisa crescer mais. Isso, do empresário, do empreendedor, seja construtor, incorporadora, imobiliária, enfim, fundou um negócio agora, ainda está ali nos seus primeiros passos, ainda ele com poucas pessoas. Qual que é a hora de dar esse profissionalismo em gestão de pessoas e esse salto de profissionalização nessa área? Perfeito. Eu costumo brincar para os meus clientes que sonhar pequeno e sonhar grande vai dar o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Vamos organizar a casa, porque se você já está sentindo que a operação está pesando, está entrando mais contratos, você está vendo o negócio prosperar, quando você completar 20 pessoas dentro do seu time, os teus maiores problemas, eles vão estar da porta para dentro. Porque até 20, os teus maiores problemas é da porta para fora. Você está tentando se validar no mercado, ter um posicionamento de marca, estar no meio da comunidade em que você atende. Mas quando você tem 20 pessoas dentro do time, você já terceirizou muitas coisas, já disseminou muitas responsabilidades, aí os teus problemas estão da porta para dentro. Que é o momento, de fato, que você precisa olhar para toda uma construção no pilar pessoas. Mas eu também já tive empresas com 10, uma construtora com 10 pessoas, que a gente fez todo o processo de gestão lá, porque eles tinham contratos milionários na área de licitação. Então, acho que vai muito do feeling do empresário. Olha, tá próspero, tá entrando, vamos organizar a casa, porque a gente está sentindo que o negócio vai escalar. Aí o tempo depende muito desse processo de rampagem da porta para fora. O tempo que a empresa leva para esse crescimento. Até porque assim, não adianta você também investir muito e você não ter contratos, porque a saúde financeira da empresa é que manda. E você às vezes tem todos os processos lindos, maravilhosos, mas você não tem
é o business, não tem o que vai entrar o dinheiro no final das contas. Isso eu falo muito para incorporadora, construtora. Agora, imobiliária, gente, não tem jeito, é investir em pessoas. Você precisa investir constantemente, porque é um mercado muito competitivo. Cada esquina que você vai tem-se uma imobiliária. Sim. Essa época do ano, inclusive, é muito grande. Essa época a gente sempre faz muita modelagem de negócio ou cria-se novos negócios. E é interessante, a gente atende empresas que têm 4, 5 anos já de mercado, tinha um pensamento pequeno, um escritório, uma salinha, eles viram e falam, nossa, me despertei, quero crescer o meu negócio, quero ter 30 corretores, quero expandir e tal. Eu falo, vem que a gente vai redefinir essa modelagem de negócio. Aí você é tirar eles de uma caixinha pequenininha e levar eles para um caixote maior. Uhum. Aí é um trabalho que a gente faz, e aí eu sempre falo essa frase, olha, pensar pequenininho vai te dar o mesmo trabalho que pensar grande. Então vamos começar a desmistificar e investir para que tudo isso corra bem, porque eles geralmente são muito centralizadores. Aí eles não conseguem expandir o negócio. Mas é isso, para mim um ponto de corte é 20 pessoas dentro do time. Tem que estruturar, tem que ter processo, porque senão vai bugar. Uhum. O processo ele vai falhar. Aí você começa a ter uma demanda muito grande externa e o teu time não consegue suprir, porque eles não têm clareza do que eles têm que fazer no dia a dia. Entendi, interessante. E o que você traria assim, de práticas para a liderança no desenvolvimento da equipe? Quem ainda está nesse processo e ainda não está nesse estágio, está ali com 5, 10 colaboradores, mas seja o próprio dono nessa função de liderança, ou seja, algum gestor da empresa, da equipe, e que ainda precisa ele mesmo carregar o piano sem um apoio de uma empresa, de uma consultoria, enfim, o que são práticas boas aí e importantes de serem aplicadas? Perfeito. Rituais de gestão. Uhum. Nesse momento, ele tem que prezar pela famosa reunião de equipe, uma vez por semana, alinha ali os pontos, os focos da semana. A gente tem até uma metodologia chamada RAS, que é reunião de alinhamento semanal, que cada membro do time tem que colocar os 5 pontos principais daquela semana. Porque ali você vai ouvir esses 5 pontos e vai entender se eles estão na direção certa. Uhum. Esse é um primeiro ritual. Segundo ritual, o one-on-one, em que você vai sentar com cada um, eles vão trazer a demanda, ali ele vai ter um momento que vai ser apenas deles, e a gente vai chorar a dor, vai entender o que é a dificuldade, o que eles estão precisando a mais. Então, é estabelecer os rituais. E tem uma reunião do time como um todo, de fechamento de mês, que seja coisinha, pouca coisa, um relatório de uma área, às vezes nem tem tanta estrutura, mas que se mantenha pelo menos 3 rituais de gestão. Semanal, com toda a equipe, uma one-on-one e uma para fechamento de mês. Então, assim, é o arroz com feijão básico. E eu gosto de trazer uma definição muito importante, que existe uma diferença na liderança entre você instruir e de você treinar. Uhum. E a gente tem percebido quantos líderes eles têm instruído os seus times. O que é instruir? Pega essa caneca, enche de água e toma. É uma instrução. Agora, se você vai treinar o seu time a como confeccionar essa caneca, é diferente. Existe todo um trabalho por trás. E é nesse momento aqui de entender como é todo o processo 360 graus que o líder, ele não consegue entrar nesse nível de profundidade. É agenda, é falta de dedicação. Eles não sabem montar treinamentos. Eles não têm nem clareza do processo como um todo. E é o momento em que eles pecam. Então, respondendo a tua pergunta, ritual de gestão de equipe, o one-on-one, e não apenas instruir o time. Precisa liderar. Treinar a fundo. Então, tira ali uma agenda semanal, quinzenal, de 4 horas. Tem uma dor, você identificou as dores. A gente está com 3 dores. Vamos treinar. Para que eles não fiquem só no campo da instrução, porque é muito superficial. Uhum. E lá na frente eles vão capengar em algum ponto. Entendi. Interessante. Um outro ponto que eu queria ver contigo, assim, qual que é a sua visão, é que, assim, isso é uma leitura minha, né? Que algumas empresas, de acordo com a cultura, a gestão e a liderança e todo o processo que vão desenvolvendo, vai criando meio que um magnetismo no mercado. Assim, esse magnetismo é o termo que eu uso, assim, de
atratividade de bons profissionais. É o que eu quero dizer. Assim, tem empresa que, né, à medida que vai se posicionando e criando uma ancoragem ali de marca e tudo, vai ficando mais fácil você ter essa visibilidade e ter essa atratividade de bons profissionais. Primeiro, você enxerga isso, esses diferenciais em algumas empresas, e se sim, como criar isso dentro de uma companhia? Perfeito. Eu enxergo, inclusive essas empresas que conseguem criar esse magnetismo, né, que você cita, que é essa atratividade de pessoas, quando as pessoas querem sair de lá, aquela empresa se torna uma referência para as pequenas. Uhum. Então a gente vira e fala, nossa, o fulano veio da incorporadora X, nossa, deve ser muito bom. Às vezes o cara nem tá com competência lá em cima, certo? Mas eles pagam o preço de trazer porque ele já passou por uma das grandes. Cria diferencial de entrada e de saída, né? Perfeito, de entrada e de saída. Mas eu percebo que existe muito esse movimento nas grandes. Uhum. Então, essa atratividade, ela vem para as empresas que já se fortaleceram, que já tem uma cultura definida, que já tem uma entrega muito boa para o mercado, que já foram validadas. E elas cresceram. Aí, nesse momento, até pelo tamanho de time, o mercado começa a falar delas. Como criar isso, Naue? Crescendo. Rampando. Tendo posicionamento. E as redes sociais tá aí para isso. E mais do que isso, boca a boca. Porque quem entrou, gostou, aprovou, indicou para o colega, entendeu que é um lugar bom para se trabalhar, tem uma certificação do GPTW, e isso vai reverberando. Mas isso que eu ia falar, assim, eu entendi o ponto que você colocou, que assim, é essencial crescer para poder consolidar esse magnetismo. Mas crescer também sem uma cultura forte, sem um ambiente agradável para os profissionais e um ambiente bom, promissor e tudo, provavelmente não vai gerar esse efeito, né? Não vai gerar esse efeito, e a gente tem empresas grandes, inclusive, que não conseguem reter. Que um dos maiores gargalos é a quantidade de rotatividade. Então, o ponto-chave, eu até brinco, né, que no mundo dos negócios, a alta liderança, eles estão no topo da pirâmide. Mas quando a gente fala de empresa, a cultura está lá na fundação. É como se fosse um prédio e a gente tem a fundação ali, que é a cultura do negócio. Então, a cultura, ela vai te dar um monte de respostas que a gente vem buscando, e que muitas das vezes a gente acha que cultura é um negócio banal, que eu tenho lá no site a minha missão, visão e valores. E você pergunta para ele, que é dono, ele não sabe te responder quais são os valores do negócio dele. Então, cultura é a base para tudo, para crescimento, para escalada, para ter gente boa, para reter, para ter posicionamento. É cultura. Eu sempre faço um paralelo muito forte com questão familiar, né? Assim, qual cultura você quer dentro da sua casa, na sua família, qual imagem você quer que seus filhos passem e levem como referência do seu sobrenome, da sua família, né? Então, para mim é muito disso, né? Assim, se você não tem uma cultura forte e uma identidade bem consolidada, e isso é algo meio difuso e meio difícil de ser compreendido, os seus colaboradores vão ser reflexo disso, né? E no final do dia, você vai ter ali, é como se você tivesse uma família e cada filho com uma identidade diferente. Identidades vão ter, mas assim, a espinha dorsal não existe dentro da família, e cada um demonstra uma cultura diferente, como se fossem de famílias diferentes, né? Perfeito. O CEO do iFood, tem até um vídeo que roda muito dele, ele fala que não é que as 1000 pessoas que trabalham no iFood, eles são 100% a cultura iFood. Mas o trabalho dele, que é o de reforço, porque cultura é reforço, é trazer com que cada vez mais eles se aproximem dessa cultura. Então, por isso que cultura é tudo, né? Você precisa estar ali o dia todo reforçando. As tomadas de decisão tem que estar embasado na cultura, para que o negócio não se perca, né? Para que os valores não se percam no dia a dia. Eu sempre falo também um outro paralelo que para mim é uma faixa, né? Assim, a questão do alinhamento cultural e tudo, ela é uma faixa, ela não é uma linha. Assim, você não vai ter ali, eu estou alinhado com Não, eu estou dentro da faixa de cultura da empresa, né? Porque no final do dia é isso, assim, você tem que ter os seus limites. Essa faixa, ela vai delimitar
Assim, qual que é meu limite? Aonde o colaborador não pode transgredir ali, como certas posturas, certos comportamentos e tudo. Mas estando dentro desse limite, vão ter colaboradores que vão estar mais próximo daquilo que você busca como cultura e vão ter colaboradores que vão estar mais distantes. E aí é o trabalho que você comentou aí desse CEO, né? Inclusive, os nossos processos de avaliação de desempenho hoje, que é uma metodologia, inclusive atrás do Nine Box, que a gente traz muito, 3 grupos de competência que a gente avalia. A competência técnica, comportamental e a cultural. E aí, lá na cultural, a gente traz traços da cultura para avaliar estes colaboradores. Tem um peso menor, de 20%, porém, a gente começa a trazer isso na mente deles. Olha, a gente está avaliado em termos de cultura. Como é que está o alinhamento? Acho que é importante a gente ir reforçando isso nas práticas que a gente consegue. Entendi. E Naue, para a gente partir aqui para o final, o que você enxerga que são tendências em todo esse processo que a gente vive hoje no mercado de uma forma geral e até os desafios que a gente vive com relação à mão de obra em vários setores, e não é diferente na construção civil. O que você enxerga como tendências, tendo em vista todo esse processo de inovação que a gente vive, mudanças de gerações, tendo que se correlacionar à própria tecnologia, né, que vem aí para poder gerar uma série de mudanças no mercado de trabalho de uma forma geral. Olhando para o futuro, o que você enxerga? Em termos de negócios, business e etc., como você citou, a tecnologia não tem como. Assim, de todos os planejamentos estratégicos que a gente rodou esse ano e o que tem para rodar, o viés, a gente tem que trazer tecnologia para o nosso dia a dia. Porque senão a gente quem não utiliza a IA, né, vai ficar para trás, não tem jeito. Né? Tem que realmente investir em tecnologia. Uma receita de casa que a gente já fala isso há muito tempo, é desenvolvimento. Tem que investir no seu desenvolvimento. E para quem está à frente de negócios, fortaleça a sua cultura. Tenha ela escrita, formalizada. Tem até um cliente que ele fez tipo um book mesmo, imprimiu e coloca na sala de estar da imobiliária dele, porque realmente ele quer que todo mundo chegue, dê uma folheada para entender que aquela cultura existe. Então, é cultura, desenvolvimento e tecnologia. A gente tem que estar com esse olhar nesses 3 pilares. Porque a cultura aqui, eu tenho o braço de pessoas, eu tenho o braço do dia a dia, eu tenho o braço da marca. Interessante. Muito bom. Tá anotado. Vamos lá, a gente tem uma parte final aqui do nosso programa que chama Sprint Imobiliário. Aí é um bate-bola de perguntas e respostas, jogo rápido, tá? Legal. Mercado imobiliário precisa de? Pessoas. O que mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Reflexiva, né? Tiraria os aventureiros. Boa, muito boa. O que você diria para a Naue de 10 anos atrás? Superou as expectativas. Dica de livro? Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Ótimo, excelente dica. Mensagem final, Naue, que você queira deixar aí para quem está nos acompanhando nesse episódio? Mercado imobiliário é um mercado de prosperidade. E as pessoas que têm a oportunidade de entrar neste mercado, de construir as suas carreiras, é um ambiente muito promissor. E seja protagonista da sua carreira, né? Independente de onde você esteja. Mas aqui no mercado imobiliário, ou você é protagonista, ou você não vai ter direito a estar em nenhuma cena. Porque a gente precisa de pessoas que estão em busca deste protagonismo e que sejam responsáveis, né, pelas suas ações, pelas suas entregas. E é resultado. No final das contas, a gente precisa de resultado. Muito bom. Redes sociais, sua, da própria consultoria? É naueconsultoria.rh. É o que a gente passa para todo mundo seguir e estar acompanhando a gente aí no dia a dia. Muito bacana, Naue. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela participação. Foi show de bola. Eu sempre falo que aqui para mim também é um momento de uma mentoria profissional, porque os papos são profundos, a gente vai a fundo ali no tema e sem dúvida nenhuma foi um momento aqui de muito aprendizado para mim também, toda essa troca que a gente fez. Temos muito o que falar para o ano que vem com relação a necessidades da Domi, vamos conversar também. Mas mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, foi uma honra.
Que bom. Pessoal, então você que nos acompanhou em mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente aí, curta também nos nossos canais, compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que sejam importantes de acompanhar o conteúdo que a gente trouxe aqui hoje. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, o meu Instagram é Manuel_Bruno. Tem um do programa aqui também, do Inc Talks, que é inc.talks, e o da Domi, onde a gente posta bastante coisa sobre o mercado imobiliário, que é domi.inteligência. Um forte abraço e até a próxima.